Olá, caríssimos irmãos e irmãs, jovens, adultos, casais do Movimento Emaús, aqui da região de Florianópolis. Mais uma vez tenho a alegria de estar com vocês para lhes apresentar alguns comentários a respeito da Palavra de Deus do 29º domingo do Tempo Comum, que é também, neste ano, o Dia Mundial das Missões, dia em que se faz a coleta em favor das missões da Igreja em todo o mundo. Vamos começar com a oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Essa oração é muito importante porque ela nos coloca logo diante da grande opção que somos convidados a fazer a partir do Evangelho. Servir a Deus. O Evangelho é a passagem conhecida em que Jesus responde a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A oração pede que nós tenhamos a graça de estar sempre à disposição de Deus e para servi-lo de todo o coração. Vamos então começar com o Evangelho. O Evangelho é de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 21. Vamos lembrar que nós estamos em Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus vai ser crucificado, morto e ressuscitado. Nós estamos acompanhando já há alguns domingos o embate que Jesus está tendo com os chefes religiosos. Vimos as 3 parábolas da vinha, que eram parábolas dirigidas exatamente aos chefes religiosos para mostrar que eles eram perversos, maus, assassinos dos profetas, parábolas que mostravam que eles estavam conscientemente rejeitando a proposta do reino de Deus pregado por Jesus, que eles estavam cada vez mais endurecidos de coração, se fechando ao grande anúncio de Jesus Cristo. Deus é um Deus de bondade, compaixão, ternura, misericórdia, que quer a vida de todos, a felicidade, o bem-estar, a vida física, moral, espiritual, religiosa, em favor de todos, a começar dos últimos. As multidões, os pobres, as mulheres, os doentes, os estrangeiros, os pecadores, e os chefes religiosos, os sacerdotes no templo, os fariseus, hoje o Evangelho vai mostrar também os herodianos, se fecham cada vez mais a essa grande proposta de Jesus, por ser uma proposta muito popular. A proposta deles era uma proposta elitista, de quem está no poder e não quer perder o poder. Vejam, então, como se apresenta para nós o Evangelho. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus. Os fariseus nós já conhecemos, das últimas parábolas, eles são muito ardilosos, tramam perguntas que eles acham complicadas para pegar Jesus numa armadilha, para terem motivo oficial para condenar a Jesus. Alguma resposta que Jesus pudesse dar que fosse contrária à lei, que fosse um motivo para que ele pudesse ser condenado. Dessa vez eles mandam os seus discípulos junto com os herodianos, alguns do partido de Herodes. Herodes era o rei da Judeia. É preciso entender que toda aquela região ali da Palestina era dominada pelo Império Romano. Mas, na Judeia, havia o rei da Judeia que era subserviente, subordinado ao Império Romano. Então, se percebe aqui um conluio dos fariseus, dos herodianos, e estão juntos também, vimos nos domingos passados, os sacerdotes do Templo de Jerusalém, ou seja, a alta classe tramando contra Jesus. A pergunta: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências.
é um grande elogio que fazem a Jesus. Na verdade, é o maior elogio que um mestre da lei poderia receber, de ensinar o caminho de Deus e não se deixar guiar pelas aparências ou fazer o gosto das pessoas. Só que, ao mesmo tempo em que eles elogiam Jesus, reconhecem que Jesus é verdadeiro, não seguem a Jesus. Com isso, eles mesmos se autocondenam. Eles dizem que Jesus é verdadeiro e estão dizendo, portanto, em consequência, que eles são falsos, porque eles não seguem Jesus, ouvem pelos ouvidos, mas a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a proposta de Jesus, que é o reino de Deus, não entra no coração deles. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? É lícito ou não pagar imposto a César? É uma pergunta bem capciosa. Porque se Jesus dissesse que sim, é lícito pagar o imposto a César, Jesus poderia ser acusado de colaboracionista, de subserviente, de submisso ao poder romano, iria se dar mal com o grupo dos revolucionários, com os zelotas, os partidários de uma revolução que queria a libertação do povo de Israel em relação ao Império Romano. Jesus poderia se dar mal na relação com o povo, porque o povo achava injusto que se pagasse esse imposto a César. E era um imposto caro que todos deveriam pagar, com exceção das crianças e dos idosos. Todos deveriam pagar um imposto pesado ao Império Romano, que era o império que cuidava das estradas, da segurança, do sal, enfim, de toda aquela região ali. Se Jesus dissesse que não se deve pagar, Jesus poderia ser acusado de subversivo, de revolucionário, de desobediente em relação às leis do Império Romano. Jesus, de qualquer maneira, estava colocado numa péssima situação. Mas vejam a esperteza de Jesus. Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. Aqui se vê que Jesus, pobre como ele era, como sempre foi, não tinha sequer uma moeda. E mostra que eles, que se julgavam representantes do Deus de Israel, do verdadeiro rei do povo de Deus, na verdade tinham a moeda do império. Portanto, eles já estavam mostrando o quanto eles eram, de fato, subservientes do império, porque a alta classe sacerdotal, a aristocracia, a elite, digamos assim, política, econômica, religiosa, era mancomunada com o Império Romano. Para eles não havia problema se Roma dominava o povo de Israel. E para eles não interessava se o povo sofria com o domínio do Império Romano. De fato, eles tinham uma moeda do Império Romano consigo. Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: de quem é a figura desta moeda? Eles responderam: de César. Porque o domínio de um imperador era tamanho que chegava até a moeda que as pessoas usavam. E na moeda do império estava a figura, a imagem do imperador. De quem é essa imagem? De César, do imperador romano. Agora vejam a importância da resposta de Jesus, a esperteza da resposta de Jesus. Então Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa frase, infelizmente, muito mal interpretada por muita gente que não quer ver a igreja metida em questões políticas. De fato, a igreja não se deve meter em questões políticas quando se trata de política partidária, mas a igreja deve sim estar presente no campo da política, das políticas públicas, das políticas favoráveis à vida dos pobres, dos pequenos, dos doentes, das crianças, dos idosos, dos desempregados, daqueles que não têm acesso à moradia, à saúde, educação, enfim, a igreja quer uma política em favor da vida
que é ao mesmo tempo dom e compromisso, como nos diz a campanha da fraternidade desse ano. Da vida em todas as suas dimensões, desde o útero materno até o final da vida, a vida dos pobres, dos doentes, dos sofredores, a vida onde ela é ameaçada. E por isso a igreja tem que estar atenta, presente, participante das questões políticas. Mas muita gente diz que não, a igreja não deve se meter. Qualquer palavrinha que um padre faz em termos de política já é acusado de politiqueiro e de comunista e deve cair fora. Não é esse o sentido de Jesus. Bem ao contrário, Jesus está dizendo a César o que é de César. O que é que ele quer dizer? De quem é essa moedinha? A moeda é do imperador romano. Portanto, entrega para ele o que é dele. Agora, onde que está a imagem de Deus? Nessa moeda está a imagem de César. Onde que está a imagem de Deus? Em cada ser humano. Lá, no início da Bíblia, Gênesis 1:26, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o ser humano é a grande moeda onde está cunhada a imagem de Deus. O ser humano todo deve ser entregue a Deus. Uma moedinha é uma moedinha, entrega para o imperador romano. O ser humano todo, e portanto, na dimensão social, cultural, política, econômica, religiosa, profissional, todas as dimensões da vida humana pertencem a Deus. E todos aqueles que trabalham por Deus, portanto, a igreja, que é na terra a continuadora do anúncio do reino de Deus, da grande proposta que Deus tem de vida para todos, a igreja deve sim estar atenta a todas essas dimensões onde acontece a vida do ser humano. A César o que é de César, essa moedinha, a Deus o que é de Deus, todo o ser humano em todas as suas dimensões. Vamos à primeira leitura. A primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 45, o primeiro versículo, e depois pula para o quarto, o quinto e o sexto versículos. Estamos nos anos 550, 540 a.C. Quem escreve aqui é o que é chamado o segundo Isaías. Ele vive e escreve no final do exílio, na Babilônia. O exílio durou dos anos 580 a 530, mais ou menos, antes de Cristo. Povo no exílio, no desterro, na Babilônia, fora da sua terra de Israel, lá na Babilônia, sem acesso ao templo, sem acesso aos rolos da lei, sem facilidade para a vida em comunidade, povo desacorçoado, perdido, desanimado. Mas o profeta começa a perceber que está surgindo no horizonte o rei Ciro, rei da Pérsia. Esse rei Ciro está conquistando diversas nações, diversos povos ali da região do Oriente Médio, da Ásia Menor, inclusive até a Índia. O reino da Pérsia está crescendo. O profeta começa a imaginar, começa a sonhar que Ciro, rei da Pérsia, vai invadir a Babilônia e poderá libertar o povo de Israel que está dominado no exílio da Babilônia. E é, de fato, o que vai acontecer logo a seguir. Mas vem a pergunta, mas se quem nos liberta do exílio é Ciro, rei da Pérsia, onde é que está Javé? Quem é o nosso Deus? Quem nos liberta é um rei estrangeiro? Como é que fica Deus nisso tudo? Vamos ouvir a leitura. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. O profeta está dizendo que Ciro, rei da Pérsia, estrangeiro, é o escolhido ou ungido de Deus. Foi Deus, Javé, quem previu tudo isso. Previu que Ciro, rei da Pérsia, vai invadir a Babilônia e libertar os israelitas que estão aí escravizados no domínio da Babilônia.
E, portanto, Deus é o Senhor da história. Deus conduz a história. Deus se serve dos acontecimentos mais estranhos, mais paradoxais, por exemplo, que um estrangeiro, um rei estrangeiro, seja o libertador do povo de Israel. Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. É a afirmação que o profeta está fazendo, falando em nome de Deus. É Deus falando por meio do profeta. Eu sou Deus, não há outro. Confie em mim, sou eu que estou governando a história. Sou eu que estou me servindo de Ciro, rei da Pérsia, para libertar vocês do cativeiro da Babilônia. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Olha a afirmação que Deus faz. O ciúme, o zelo que Deus tem do seu próprio nome. Eu sou o Senhor. Ele diz, eu armei Ciro como guerreiro, mesmo que ele não me reconhecesse. Ele é instrumento na mão de Deus para libertar o povo de Israel. A resposta do Salmo 95, tem como refrão, ó famílias das nações, dai ao Senhor poder e glória. Vamos então à segunda leitura. É da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O primeiro capítulo, os versículos do 1º ao 5º. Tessalônica era uma região muito rica na Grécia, no norte da Grécia. Muito rica, muito estável. Foi ali que Paulo criou a comunidade dos Tessalonicenses, mais ou menos pelos anos 49 e 50. Lembrando que Jesus morreu no ano 30, portanto, uns 19, 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, Paulo andou por Tessalônica e ali criou uma comunidade. Mas teve que fugir por causa da perseguição e incompreensão de judeus que acusavam Paulo de subversão com relação ao Império Romano. Fugiu e 1 ano, 2 depois, portanto lá pelos anos 50, 51, Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses para fortalecê-los na fé, para animá-los, e Paulo reconhece a obra de Deus em Tessalônica. Vejam o que diz a carta. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Paulo está escrevendo junto com Silvano e Timóteo, que eram seus auxiliares, e vai ser Timóteo que vai levar a carta para os Tessalonicenses. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo elogia os Tessalonicenses porque eles se mantiveram firmes na fé, na caridade, na esperança, na fé, as 3 virtudes chamadas teologais, 3 virtudes, dons de Deus, a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade, a firmeza da vossa esperança. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o vosso evangelho não chegou até vós somente por palavras, por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda abundância. Porque não adianta ir só palavra, junto com a palavra vai o Espírito, que é o Espírito Santo. Palavras são palavras. Agora, a palavra de Deus é uma palavra de força, de poder, porque ela vem acompanhada do Espírito Santo. Com a palavra, quando você fala assim, sai o sopro. A palavra de Deus e o sopro de Deus. Com a palavra vem também o Espírito Santo. São Paulo, então, faz um grande agradecimento, um grande louvor a Deus pela obra da evangelização em Tessalônica. Vamos nós também louvar, bendizer, glorificar a Deus pela obra que Deus faz em nossa vida. E vamos reconhecer que Deus é o Senhor da história. No meio de tantas turbulências que vivemos em nosso país, em nosso mundo, no meio de tantas exclusões
dos pobres, dos pequenos, dos últimos, dos migrantes, dos refugiados. Vamos pedir ao Senhor que suscite lideranças sociais, políticas, econômicas, que atuem em favor da libertação do povo e não pensem apenas no próprio enriquecimento, no próprio bem-estar. Assim como Ciro, rei da Pérsia, haja muitos líderes no nosso mundo de hoje que pensem na liberdade, na libertação, na vida do povo santo de Deus. Terminamos pedindo ao Senhor a graça da sua bênção para continuarmos sempre firmes no anúncio, na prática da sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando o mundo te desapontar e a esperança vier a faltar, se ao teu lado ninguém te acolher, há uma força que pode te erguer. um mundo de amor poderás encontrar se tuas redes lançares ao mar. Venha comigo, me dê sua mão e perceberás Cristo em seu coração. Vinde verde, não chores, a esperança um lugar. Sem medo de se entregar, tens um Deus a te amar. Vinde verde, não chores, a esperança um lugar. Sem medo de se entregar, tens um Deus a te amar. De braços abertos, o Cristo está. O que pedires,